O mar e a cidade, uma cena que se repete pelo litoral de São Paulo. Mas no programa de hoje você vai conhecer mais que um destino turístico de belezas naturais. Você vai descobrir como essa cidade transformou os desafios em ensinamentos, a relação saudável de uma sociedade com o meio ambiente. Estamos em Iguape, cidade do litoral sul que fica a pouco mais de 200 quilômetros da capital paulista. Nossa equipe vai avançar um pouco nas margens do rio Ribeira de Iguape e explorar um lugar conhecido como a Princesinha do Vale. E você é nosso convidado. A cidade tem quase 30 mil habitantes, de acordo com o último censo feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e é o maior município do estado de São Paulo em território, e com a maior reserva florestal de Mata Atlântica do país. É daqui também que as águas do rio Ribeira, símbolo da região, se encontram com o Oceano Atlântico. Para falar um pouquinho de Iguape, a gente precisa começar daqui do alto. Tem um mirante na cidade que mostra toda a vista. Ó. Dá para ver a cidade, que é uma graça muito bonitinha. Também tem vegetações, tem mangue, tem rio Ribeira de Iguape, tem encontro com o mar. Muita história passou por essas águas aqui e essas histórias são contadas pelo Sidney, que é turismólogo e trabalha aqui orientando as pessoas que vêm visitar. É uma região muito turística, né, Sidney? Você trabalha com isso há quanto tempo já? Eu sou formado em turismo já há 15 anos, né, que eu trabalho na área, tive algumas especializações, inclusive no Amazonas, né, iniciação de sobrevivência na selva, e hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando aqui em Iguape como guia de turismo, monitor ambiental e cultural da nossa região. Quem vem para cá quer conhecer um pouco da cidade, que é muito bonita, muito bem cuidada e rodeada por uma vegetação. Isso aqui é Mata Atlântica, né? Isso. Aqui nós estamos hoje na maior reserva, entre uma das maiores reservas de Mata Atlântica ainda existente no estado de São Paulo. O Iguape hoje é o maior município em extensão territorial de São Paulo, onde se evidencia muito aqui a fauna e a flora, né? Aqui é marcado por diversas espécies assim que são únicas, né, da Mata Atlântica. E como você pode ver, aqui a nossa cultura hoje ela é baseada na pesca, né, a cultura de subsistência, porém o turismo vem crescendo cada vez mais, né, e através de programas, né, igual de você, a gente pode estar apresentando a cidade aqui para todos aqui, que eu faço um convite desde já a todos que venham conhecer a Princesa do Litoral, porque aqui é um lugar onde você vai ficar surpreso com tantas descobertas, tanto no parâmetro histórico, né, que é uma cidade histórica, uma cidade antiga, se remete ao início da colonização no Brasil, quanto nessa parte dessa natureza aqui que é exuberante. A cidade, que fica a quase 3 horas de Santos, abrigou muitos de nossos ancestrais, antes mesmo da colonização portuguesa. Em Iguape existem evidências deixadas por eles até hoje e de fácil acesso. Visitar este lugar é aprender também como chegamos até aqui. Essa é a Pedra do Ódio, um lugar de muita história e de uma história triste, que é resquício da escravidão brasileira, que também está presente aqui na cidade. O Sidney vai explicar para a gente, Sidney, aqui muitas coisas tristes aconteceram, né, ligadas à economia da época. Muitos escravos trabalhavam, né, pessoas escravizadas trabalhavam aqui. E são quase 400 anos de escravidão, né? O que aconteceu aqui? Aqui está relacionado aos dois principais ciclos econômicos aqui da nossa região. A princípio o ciclo do ouro e logo depois o ciclo do arroz. Ambos eles se utilizavam dessa mão de obra escrava. E tem muitos escravos que obviamente se revoltavam. E com isso, como forma de punição, né, dos seus senhorios, eles eram trazidos aqui para essa região, que antes da abertura do Valo Grande sofriam uma influência muito grande da maré, na qual esses escravos eram amarrados aqui, acorrentados aqui, para ter essa morte lenta. Então era uma pena de morte, né? Eles ficavam aqui acorrentados, sofriam essa influência da maré, a maré vinha subindo lentamente, que era quando eles morriam afogados. A pedra é enorme, faz uma sombra gostosa, uma pedra gigantesca que tem história aqui. Mas o segredo está aqui embaixo. Ó. É um lugar que fica de fácil acesso, está na frente inclusive do rio Ribeira de Iguape. E nos cantinhos aqui ainda tem resquícios que eu imagino que devem ter sido destruídos pela maré, devem ter sido destruídos também por curiosos, né? E o nosso telespectador vai poder ver de perto, a gente nunca mostrou isso na tela da Record. Essa, vamos dizer, o resquício da história de uma civilização que é anterior
a colonização brasileira, né? Perfeito. Aqui você pode observar esses, a princípio, olhando, pode ser resquícios de conchas, né, calcário. Isso aqui são resquícios das civilizações antigas, né, que vivem aqui, os indígenas, para ser mais específico. Há alguns que remontam até 8.000 anos atrás, então são coisas assim quase que pré-históricas, né, que fazem parte também da nossa riqueza cultural, né. Eu sei que essas civilizações que estão presentes aqui são umas das mais antigas, né? Porque tem sambaquis aqui muito antigos. Isso, nós temos um sambaqui aqui, o da Nóbrega, que ele remonta aí a 10.000 anos atrás. Ele está entre os mais, se não ou mais, entre os mais antigos do Brasil, né? Então é muita cultura, né? Que a gente consegue observar através dessas demonstrações que eles deixaram, né? Eles são tão fortes que persistem até hoje, né? A geografia de Iguape parece uma obra de arte. Quem visita o município pode ver tudo do alto. Existem diversos pontos, como o Morro do Espia, usado pelos portugueses como ponto de vigília. O mais alto deles é o Farol do Icapara, que é um local de observação riquíssimo, onde os portugueses no passado mantinham canhões e garantiam a segurança da cidade. Ele tem vista para a Barra do Icapara, uma curva do rio que era estratégica na época e rota de chegada de navios invasores. É uma subida tranquila, mas tem que ter fôlego. Subidinha forte, mas tem uma meta. Chegar no Farol do Icará, que é um farol que fica lá no topo e que tem uma vista para a cidade que mostra o encontro do rio Ribeira de Iguape com o mar. Uma cena super bonita que a gente vai gastar caloria subindo aqui para poder mostrar para você. Mas vale a pena o esforço. Do alto dá para ver a arquitetura mais perfeita de todas, a natureza fechando um círculo. E daqui de cima é possível ver o encontro do rio Ribeira de Iguape, o rio que a gente sempre fala aqui nos nossos episódios, que ajudou a desenvolver a região, com o oceano. E assim cumpre-se o ciclo da água. O rio deságua no mar, leva nutrientes e ajuda a manter de pé também a vida marinha. Iguape é fascinante por todos os pontos de vista. Caminhar pela cidade é reviver o período colonial do Brasil. São construções do século XVI e XIX, período em que Iguape viveu o auge do desenvolvimento econômico. Casarões e casarios da época totalmente preservados. Não é à toa que o município é patrimônio histórico nacional e todo o centro da cidade é tombado, o maior do estado. Tem cerca de 500 anos. Aliás, o primeiro edifício fazendário do Brasil fica na cidade. Hoje, abriga o Museu de Iguape. Iguape tem muita história, né? A história se mistura, inclusive, com preservação ambiental, com a história do Brasil. E a gente vai visitar o museu da cidade para entender como Iguape nasce e qual a importância dela para a história nacional. Um museu muito bonito, inclusive muito bem preservado. Aqui a gente tem, por exemplo, ossadas do povo sambaqueiro, que é um povo indígena, inclusive, muito anterior à colonização portuguesa. Tem itens aqui do período escravocrata, tem moedas, tem inclusive premiação de arroz, dizendo aqui que é um reconhecimento mundial em Turim, na Itália, no ano de 1911, destacando a produção de arroz de Iguape. Tem itens aqui do período colonial, a história da cidade, enfim. É um museu muito bem preservado, que inclusive está dentro de um dos primeiros casarões da cidade. Quem vai esclarecer isso tudo para a gente é o Roberto, que é jornalista e um grande entusiasta em descobrir a história daqui do município de Iguape, né? Roberto, me conta, esse museu aqui tem várias fases, né, da história de Iguape, é isso? Sim, ele começou como uma casa de fundição do ouro, a primeira do Brasil, né? Por volta de 1630, mais ou menos. Nessa época surgiram aqui várias minas de ouro, minas de rio, né? Era um rio, o ouro era ouro de aluvião. Então os mineiros traziam para Iguape esse ouro, que eram pepitas, né? Lascas de ouro, para ser fundido aqui na casa de fundição e para ser cobrado o R$5. E essas barras, após fundidas, eram remetidas para Portugal, né? Que era, no caso, o R$5, né? Ia para Portugal. E foi uma fase bem auspiciosa para Iguape, gerou muitas riquezas, né? E durou até a descoberta de Minas Gerais.
Isso a gente está falando da história colonial, né? De Portugal para cá. Certo. Mas o museu também conta a história antes dos portugueses chegarem, né? Por exemplo, aqui no museu, o que a gente está vendo são itens indígenas, é isso? Exatamente, são urnas, né, mortuárias, adereços, sabe, de rosto, de lábios, e também outros objetos que são dos nossos indígenas, né? Que são civilizações anteriores aos portugueses. Os verdadeiros donos do Brasil, né? Os que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Tem as cerâmicas e também os objetos dos sambaqueiros, né, que são anteriores aos tupis. Também tem alguma coisa também das civilizações posteriores, né, aos sambaqueiros. E tudo isso é preservado aqui. E também, inclusive, tem uma cópia de um ídolo, chamado ídolo de Iguape, que foi descoberto num sambaqui, aqui em Iguape, na Jureia. Que é esse que está aqui, ó. Vem aqui com a gente que a gente vai mostrar. Quem localizou foi um alemão chamado... Quem localizou foi um alemão? Exato. É um pesquisador alemão, né, chamado Ricardo Krone. Em 1906, ele pesquisou no sambaqui da Jureia, em Iguape, e encontrou num sambaqui esse ídolo. E é muito legal dessa residência, eu vou pedir para o Ademir me acompanhar. Ademir, aqui no fundo, Roberto, vamos mostrar para as pessoas aqui. Este é um museu muito antigo aqui, fundia-se ouro no passado, então tem os resquícios das construções, né, a arquitetura da época. E o sambaqui está aqui também, né, através de uma espécie de argamassa que eles faziam misturando o sambaqui com óleo, né? Então, era assim, a construção era feita com pedras, né, cal, restos de sambaquis, né, ostras, e para dar consistência na massa usavam óleo de baleia. Então eram construções bem sólidas, de mais ou menos 1 metro de grossura, de largura, né? E são prédios que estão aí há mais de 400 anos, em pé. E muito bem preservado, inclusive tem que dar parabéns para a cidade. E você vê as conchinhas aqui, eu vou pedir para o Ademir mostrar. Tá vendo aqui, Ademir? Ó? São as mesmas conchas que a gente viu, parecidas com aquelas que estão dentro da caverna que a gente exibiu também. Isso tudo, para você ver, é uma construção de quantos anos, Roberto? Esse prédio aqui é mais ou menos de 1630, mais ou menos. Tem mais de 400 É o anos. prédio mais antigo de Iguape, né? Porque Iguape, na verdade, não nasceu aqui no centro urbano. O Povaldo nasceu num lugar chamado Icapara, que fica um pouco distante daqui, né? A cidade é referência em preservação ambiental. As águas puras, o verde da mata, o respeito pela vida animal, reconhecida pelo Estado de São Paulo como estância balneária. Possui mangues, ilhas e é berçário de espécies de animais importantes para o equilíbrio do ecossistema da região. Essa riqueza ambiental preservada é exemplo para o país e é mais valiosa ainda quando olhamos para o futuro. Iguape é uma cidade que une o mar, que une a era colonial, que une história. Nós estamos agora num projeto rumo ao 5º centenário de Iguape. Iguape daqui a 14 anos fará 500 anos e nós estamos estruturando toda essa história de Iguape, que na verdade é a história do litoral brasileiro, com todas as suas angústias, com todas as suas vitórias, com todos os seus contos, com todas as tradições caiçaras. Iguape tem, além de tudo isso, Iguape tem uma natureza intacta. Iguape é a maior cidade territorialmente do estado de São Paulo e conta com os maiores parques de proteção integral do estado de São Paulo. Tanto é assim que nós temos a maior participação no ICMS ecológico de São Paulo. Pretendemos continuar intransigentemente protegendo o nosso meio ambiente.